É uma honra estar aqui no 15º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, na companhia do embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, que é presidente da FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão. Explica um pouquinho para a gente, por favor, embaixador, sobre a sua fundação. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar participando do 15º Congresso Brasileiro de Direito Internacional e estar representando a Fundação Alexandre de Gusmão. Como você sabe, a Fundação ela é uma parceira, já tem colaborado com o Congresso em várias edições anteriores e novamente estamos aqui presentes a convite do professor Wagner Menezes, né? E que tem feito, aliás, um trabalho muito importante de conscientização das questões ligadas ao direito internacional, né? Tanto através do Congresso como também através da ABDI, da Academia Brasileira de Direito Internacional. A Fundação Alexandre de Gusmão, ela é ligada ao Ministério das Relações Exteriores e o objetivo dela é criar uma consciência da importância das relações internacionais, da política externa brasileira. E como é que ela faz isso? Ela faz isso organizando eventos, debates, mesas redondas, congressos. Agora vamos ter, lá em Brasília, em outubro, a Conferência sobre Relações Internacionais, Conferência sobre Relações Exteriores, CORE. E então os coordenadores, ainda há pouco estava conversando com o coordenador da Universidade do Rio de Janeiro, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conversando exatamente sobre isso. Nós vamos ter em outubro essa conferência e teremos, paralelamente, uma reunião dos coordenadores de relações internacionais de todo o Brasil. Então, o objetivo da Fundação é exatamente esse. Nós publicamos livros sobre temas de relações internacionais e debatemos questões importantes da agenda internacional ou da política externa brasileira. E isso facilita a compreensão desses temas, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, né, e interdependente. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que muitas vezes a solução para os problemas nacionais, né, não fica apenas dentro das fronteiras do país, mas ela é influenciada também por fatores externos. E é preciso que você tenha consciência desses mecanismos e dessas inter-relações, dessas influências, para que possa resolver melhor as nossas questões, os nossos dilemas. Então, aqui nesse congresso, eu fui convidado para a mesa de abertura. Infelizmente, eu tinha um seminário em Brasília, não pude vir, mas participei, então, junto com acadêmicos da América Latina, de outras partes, de outros países da América Latina. Participamos, então, de um congresso e eu pude falar sobre aspectos relacionados à segurança internacional, aspectos relacionados à questão da energia nuclear, porque nós lançamos recentemente um livro também, a Obrigação Universal, né, do Desarmamento Nuclear. E esse livro foi um livro calcado no voto do professor Cansado Trindade, que é juiz da Corte Internacional de Justiça, sobre a questão do desarmamento nuclear. E essa questão é uma questão muito importante, né? A questão, nós às vezes não prestamos atenção nesses problemas, que convivemos com ele e temos a impressão de que conviver com armas nucleares, que se tornam cada vez mais sofisticadas e que ameaçam, né, a vida no planeta, né, passou a ser parte da nossa rotina, mas não deve ser assim. Então, e o Brasil tem feito um trabalho, o Ministério das Relações Exteriores, né, importante, né, no sentido de buscar tornar esses armamentos nucleares proibidos, assim como foi feito em relação a armas químicas, né, e biológicas, também proibir os armamentos nucleares.
E agora, nas Nações Unidas, nós tivemos uma decisão importante. O Brasil foi, juntamente com outros países, como na América Latina, como o México, né? Um grupo de, como se chamam de like-minded countries, né? Que são países que pensam da mesma maneira. Nós conseguimos, então, fazer com que esse projeto fosse aprovado. Então, isso significa o quê? Significa que os armamentos nucleares serão considerados ilícitos, né? Serão, muito embora os países que os produzem, né, não sejam partes da convenção, né? Mas do ponto de vista jurídico, né, essa decisão da comunidade internacional efetivamente marginaliza esses armamentos, entende? Torna esses armamentos ilegais. Né? E faz com que a pressão da sociedade internacional seja cada vez maior no sentido de se realizar o compromisso que esses países têm de negociar de boa fé, né, o desarmamento, o que não está acontecendo até agora. Então, esse esforço que o Brasil fez, a convenção está aberta a assinatura, né, ela foi negociada, em julho, né, está aberta a assinatura e até o final do ano ela deve estar em vigor, né, ou até o final do ano, início do ano que vem, tudo leva a crer que ela estará em vigor. Ela, evidentemente, que ela não obriga os países que não fazem parte dela. Os países armados não fazem parte dela. Mas, como eu estava dizendo, é uma pressão da comunidade internacional para você ter essa tipificação do armamento nuclear e, com isso, a sua proibição. É um passo importante. Surte o efeito? Surte o efeito. Eu acho que surte o efeito psicologicamente e surte o efeito legalmente e moralmente. Não é? Enfim, então há uma consciência da comunidade internacional de que esses armamentos não são mais aceitáveis. Entende? Nem poderia deixar de ser. Não é? Como é que nós podemos... Agora, esses problemas que nós estamos vendo lá na península da Coreia, né? Enfim, altamente preocupantes. Então, não se trata apenas de uma questão acadêmica, né? É uma questão real, um risco real. E o fato de você falar desse risco, assim, com tanta desenvoltura, lançar mísseis aqui e acolá, isso é muito preocupante para a humanidade, isso é muito preocupante para a comunidade internacional. Então, e para o Brasil, mesmo o Brasil não sendo, enfim, aqui na América do Sul, né, isso é um aspecto interessante, porque o Brasil contribuiu ao longo dos anos para você criar, né, um ambiente, Brasil e outros países da região, um ambiente não nuclearizado. Como? Primeiro, nós negociamos, né, o Tratado de Tlatelolco, que é um tratado que proíbe armamentos nucleares na América Latina. Então, isso foi uma grande vitória da diplomacia brasileira e da diplomacia latino-americana. O primeiro chanceler que levantou essa questão foi Afonso Arinos, na ONU, salvo engano, em 61. E o México foi um parceiro importante nisso, e o chanceler do México ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Brasil tinha, na época, uma posição que para os outros foi considerada um tanto ambígua, porque o Brasil era favorável à explosão para fins pacíficos. Naquela época, o Brasil queria desenvolver a energia nuclear para fins pacíficos. Enfim, então, além disso, né, historicamente, já que nós estamos fazendo esse retrospecto, quando a Convenção do Direito do Mar foi negociada, e a Convenção do Direito do Mar é um dos primeiros grandes resultados do multilateralismo. Multilateralismo esse que começa, né, com o Rui Barbosa, por assim dizer, com a defesa que o Rui Barbosa faz do princípio da igualdade soberana dos Estados. Na Convenção da Haia de 1907, um brasileiro, que era o chefe da delegação brasileira, Rui Barbosa, que a imprensa chamou Águias de Haia, né, o sucesso dele na defesa do princípio da igualdade. O princípio da igualdade não é um princípio que o Brasil criou, é um princípio westfaliano, é um princípio relacionado à Guerra dos 30 Anos, lá de 1600 e tanto. Né? Mas o que ele fez foi resgatar esse princípio num mundo em que não se queria igualdade
dos Estados, não se queria a igualdade jurídica dos Estados. O que os países queriam, as grandes potências queriam, era permanecer cada uma com o seu poder, né? E haver uma diferenciação, né, no momento de ocupar os espaços dentro do ordenamento internacional. Está entendendo? Então, o multilateralismo, o Brasil tem um dedo no multilateralismo, porque o princípio da igualdade foi a base para você construir as Nações Unidas. O princípio da igualdade que o Rui Barbosa, em 1907, né, defendeu contra tudo e contra todos, né, com o apoio dos países latino-americanos, que eram, e países também, até alguns africanos. Mas, enfim, então o direito do mar, a Convenção do Direito do Mar, ela, quando começa a ser negociada, ela levou 10 anos para ser negociada. Ela foi concluída finalmente nos anos 70. E quando os americanos não queriam abrir mão do poder deles, eles queriam um mar livre para eles terem acesso a tudo, né? Então não queriam. E o fato é que houve a negociação dessa convenção, mesmo os americanos não querendo, a União Soviética tampouco. Isso é uma vitória dos países como o Brasil, né? Uma vitória da comunidade internacional, como é o caso da energia nuclear. Os americanos não são parte da Convenção do Direito do Mar, mas são obrigados pelas regras que foram estabelecidas pela comunidade internacional. Está entendendo? Então, eu estou dizendo isso para você estabelecer o vínculo também com a energia nuclear, que está acontecendo hoje. Num determinado momento, parecia improvável que você fosse chegar a um regime regulando os mares, mas acabou chegando. E o Brasil esteve lá, e o Brasil ajudou no processo, na liderança desse processo. Pois bem, depois disso, você teve uma importante declaração do Brasil que tornou o Atlântico Sul uma zona livre de armamentos nucleares, as OPACas, né? As OPACas é uma consequência importante da política externa brasileira. O Brasil formulou uma declaração que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, que estabelece uma zona de paz e cooperação no Atlântico Sul. E com isso você começa a criar condições para você não ter mais armamentos nessa região. Entende? Então, e você tem hoje na América do Sul, a América do Sul é uma das poucas regiões no planeta em que você não tem conflitos interestatais, né? Muita gente fica achando que isso é consequência, enfim, até porque Deus, enfim, divino ou alguma coisa assim, mas não é, isso é consequência de muito estudo, de muito esforço por parte da diplomacia regional, não é? Que fez com que essa região, né, através de uma construção diplomática, que teve, inclusive, entre seus grandes engenheiros, por assim dizer, ou arquitetos, o Barão do Rio Branco, né? Quando você costura a relação de paz com seus vizinhos, né, no estabelecimento da fronteira do Brasil com os países vizinhos, você cria condições de longo prazo, né, porque a decisão não é imposta, é uma decisão baseada no direito internacional, né? Então você não tem ressentimentos. Aquilo que foi decidido ali, entende, foi decidido em comum acordo entre as partes. Então, o Brasil, como os países da América Latina, de modo geral, eles têm que estar confiantes e orgulhosos do muito que se conseguiu, muito que a diplomacia latino-americana, brasileira, latino-americana, conseguiu no sentido de você criar um ambiente de paz e de segurança na região. Mas só que os problemas nucleares, eles são problemas globais, problemas planetários, uma ameaça que, então, há que você contribuir para eliminar esse problema global. Então foi isso que nós fizemos aqui para criar não só uma consciência maior dessas questões, mas também mostrar que os nossos livros, os livros editados pela FUNAG, podem ser um fator de melhor compreensão desses dilemas, né? Como esse, a obrigação de desarmamento, a obrigação universal do desarmamento.
que nós lançamos na FUNAG, e outros tantos. Também lançamos na FUNAG um outro livro do professor Paulo Vrobel, né, um livro também muito interessante, que esse está em inglês, que foi a tese dele de doutorado na London School of Economics, que é Brasil, o Tratado de Não Proliferação e América Latina como uma área livre de nuclear livre, né, na tradução. É um pouco isso. Perfeito. Falei demais, né? Nossa, muito bom uma aula, né? Mas eu quero saber, uma honra ter uma autoridade das relações internacionais num congresso. Então, por favor, fale um pouquinho do 15º Congresso, a importância do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Esse congresso ele é importante porque, se você for examinar aqui a agenda dele, você vê que ele trata de questões que vão, primeiro, questões de direito internacional privado e direito internacional público. E uma agenda muito rica, que abarca desde questões específicas ligadas a desenvolvimento, quanto a questões importantes aí ligadas a direitos humanos, ou ao comércio internacional. E nós temos aqui reunidos professores que são referências brasileiras em matéria das suas áreas, né? E isso é que torna esse congresso tão relevante. Porque e isso muito se deve ao trabalho do professor Wagner Menezes, quer dizer, reunir aqui gente de alta qualidade, num ambiente de troca de opinião, de um ambiente em que os professores se sentam com outros e discutem, o professor do Rio Grande do Sul com outro da Paraíba, enfim, e trocam suas experiências. Esse congresso é muito útil exatamente por causa disso. E muitas vezes também se acertam aqui projetos e programas editoriais ou de pesquisa, né, em função desse encontro. E você confere também informações, análises, né, a maneira como você vê determinados desafios em diferentes áreas de competência. É por isso que está sendo tão útil esse congresso. E eu fico muito contente por essa oportunidade que você me dá de estar conversando aí com os seus ouvintes aí, né, o seu público, né, e compartilhando também as minhas impressões a respeito desse 15º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu que me sinto honrada, agradeço esse momento, essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada e muito obrigado, Letícia, pelo trabalho do senhor. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada.